Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Essa é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a nossa aula número 4, sobre aconselhamento pastoral. Lembrando que essa questão pastoral não está ligada ao cargo eclesiástico de pastor, ou de reverendo, ou de bispo, ok? Ele está se referindo à questão pastoral de cuidar mesmo das ovelhas. É lógico, é uma obrigação nossa como pastor cuidar das ovelhas? Sim. Mas às vezes, e muitas vezes, nós temos pessoas que o Senhor chama para o aconselhamento dentro da igreja. E nem sempre elas estão em cargos pastorais. Então, enfatizando novamente, tá? Isso não é apenas obrigação do pastor, do bispo, do reverendo, né? É obrigação do povo de Deus estar ajudando uns aos outros. E aquele que se envereda pelo caminho do aconselhamento, não é? Ele tem em si, né, a vontade de ajudar o próximo. E como nós estamos precisando dessas pessoas, não é? O pastor, ele por si só, ele já tem esse dom, esse chamado para o aconselhamento, mas não é um dom exclusivo para o pastor. Não. Esse é um dom que o Espírito Santo pode dar a membros da igreja, para que eles trabalhem junto com o pastor dentro dessa área. E como é importante, e como nós, como pastores, precisamos desses homens e mulheres de Deus no aconselhamento. Hoje nós vamos ver alguns pontos que devem ser respeitados no momento em que estamos aconselhando. Ok? Então, pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, nos Estados Unidos. Aula número 4. Vamos lá. Um minuto. Aula número 4. Pontos a serem observados e respeitados no aconselhamento pastoral. Respeitados é muito importante, irmãos. É muito importante. Porque, às vezes, os conceitos que vêm da pessoa para nós, elas acabam nos atingindo de uma forma assim, que não faz parte da nossa cultura, não fez parte do nosso aprendizado, seja familiar, seja social, seja escolar. E isso, num primeiro momento, nos afeta. Nós achamos, oh, peraí, você está quebrando a barreira, não é assim, não foi assim que eu aprendi. Pode até ser realmente uma realidade, mas nós temos que respeitar e com calma e tranquilidade irmos colocando as coisas no seu devido lugar. E quando eu falo colocando as coisas no seu devido lugar, às vezes isso serve para nós, que às vezes temos até que repensarmos a forma da qual nós recebemos essa cultura passada. Não é? Não é abrindo o leque para que o mundo domine, mas
revendo, às vezes, os próprios conceitos que nós recebemos e analisando se eles estão, né, coerentes ou não. Não é? Então, falando aqui exclusivamente para aquele que está sendo aconselhado, o que nós devemos observar e respeitar na pessoa. Primeiro, cada pessoa é um ser único. Então, você nunca vai pegar duas pessoas iguais num aconselhamento, nem mesmo se elas forem gêmeas. Então, isso tem que estar já dentro da nossa cabeça. Nós temos que pensar dessa forma. E ir desarmado. Às vezes, nós, esse que vem agora, e ele é assim, ele é assado. Não, desarma. Desarma. Tranquilidade. Se nós estamos indo para um aconselhamento cristão, nós vamos falar da importância do Espírito Santo lá na frente. Nós já demos alguns toques. Deixa o Espírito Santo agir, principalmente na sua vida. Então, vai desarmado, ok? Nós devemos estar atentos no conceito que a pessoa faz de si mesma. O que a pessoa pensa dela mesma? Não é? Então, assim, é a questão de observar e respeitar. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar, num primeiro momento, o que ela pensa de si mesma. Né? Nós podemos achar pessoas com muito baixa estima, que acham que não são nada, não valem para nada, como também podemos achar outro que acha que é o sabe-tudo, não é? Que é o doutor enciclopédia. Num primeiro momento, é observar e respeitar. Ela vai conversar com você. Então, através da fala, dos gestos, expressões, é entender o que se passa. Porque, às vezes, muitas coisas são feitas através de gestos, através da fala, né? Mexe muito com a mão, né? Às vezes, a fisionomia do rosto muda muitas vezes. Fala alto, fala baixo, fala num sentido de tristeza, fala num sentido de euforia. Enfim, né? Você tem que entender o que está se passando através daquilo que a pessoa está expressando, seja pelo corpo, seja pela fala, para fazer com que a pessoa se adapte à sua situação ou realidade. Não é? E isso você vai sempre buscar preservar nela a sua saúde mental. Não é? Então, é realmente um processo. Não existe receita de bolo, até porque a primeira coisa que eu coloquei lá foi que cada pessoa é um ser único. Então, é um processo da qual, através do aconselhamento, através das conversas, você vai se adequando à situação e à realidade que ela está vivendo, trazendo sempre à mente que a sua saúde mental tem que ser preservada ou recuperada, não é? Outra coisa, o sentimento nos dão pista quanto aos problemas humanos e à natureza e intensidade das necessidades. Dentro desse processo do aconselhamento, tá? Uma coisa tem que ser observada e tem que ser respeitada é justamente isso, o sentimento. Não é? Então, às vezes, a pessoa chega muito machucada, mas muito machucada, e ela vai expor isso. Né? E, às vezes, ela expõe, assim, às vezes, até atacando a uma terceira pessoa ou um grupo de pessoas. Né? Então, às vezes, ela chega num sentimento de revolta, de rejeição, não é? Os sentimentos estão abalados por causa de um trauma, de uma tragédia, por causa de um acontecimento que não é normal. Enfim, o seu sentimento está estremecido.
E aí você, dentro disso, você vê a intensidade que isso está acontecendo. E dentro dessa intensidade, desses problemas, né? E a natureza desses problemas, você vai, dentro do aconselhamento, se adequando e adequando a pessoa. É o que eu falei aí no parágrafo passado, né? Você vai fazer com que a pessoa se adapte à situação e à realidade, tá? Então, um ponto a ser observado e respeitado é os sentimentos. Nenhum deles deve ser criticado ou reprovado em nenhum momento, mas deve ser adequado à realidade. Isso não significa reconhecer e aceitar um erro. Não, mas trabalhar isso de uma forma que a pessoa entenda a sua situação e entenda a realidade do que está acontecendo, de como ela está se portando, certo? Então, fique atento aos sentimentos também. Fique atento à vida e à personalidade de uma pessoa. Elas são formadas de vários componentes. Então, a vida e a personalidade é formada de vários componentes. Então, essa pessoa tem um passado, essa pessoa tem uma história. Você pode conhecê-la ou simplesmente é tudo novidade. Você nunca viu aquela pessoa. Ela te procurou para ajuda. Mas, através da conversa, através do entendimento, de buscar entender o que está se passando nela, você vai buscar traços na sua vida e na sua personalidade que a fizeram daquele modo. Então, não é um componente, mas sim são vários componentes. Uma pessoa não muda, tá? de personalidade ou modo de agir de qualquer maneira. Não, algum fator entrou ali na vida daquela pessoa que a fez mudar. Por isso são diversos componentes e vários componentes que podem estar vindo ao longo de uma vida ou pode ter acontecido recentemente ou pode estar acontecendo no processo em que ela está sendo aconselhada, mas também está vivendo com um problema. Então, assim, observe, observe. E busque detalhes mesmo. Busque detalhes mesmo. Outra coisa, cada pessoa é parte do meio em que ela vive, do seu meio ambiente. Ok? Então, isso tem que ser entendido e observado. Então, se ela foi criada no meio da violência, a tendência dela é ter traços, tá, de violência. E quando eu falo de violência, não é a questão do ataque, de bater, de machucar, não. Às vezes a violência é na palavra, não é? Às vezes não é falta de educação, mas ela foi criada daquele jeito, né? A cultura, não é? Eu vou pegar aí uma pessoa, às vezes, que tem 4, 5 faculdades, com doutorado, com mestrado, mas também vou pegar pessoas simples, que às vezes mal assinam um nome. Né? Eu tenho pessoas, né, às vezes, de diversas línguas. Aqui, estamos nos Estados Unidos, pegamos aqui brasileiros, pegamos pessoas de língua hispana, pegamos os próprios americanos. Cada um tem a cultura do seu país. Aí a gente desce, tem a cultura do seu estado, tem a cultura da sua cidade. Vamos falar do Brasil? Pois é, uma coisa é o ambiente da pessoa que foi criada no Rio Grande do Sul. Ela tem lá os seus costumes. Outra, que foi criada em São Paulo.
ela foi criada numa cultura de São Paulo. Outra, aquela que foi criada no interior do Brasil, não é? Ela tem outros costumes. Então, isso também eu tenho que observar, porque ela traz uma carga cultural na sua vida. Seja essa carga cultural familiar, social ou do próprio local em que ela viveu. Quando eu falo local, é país, cidade, estado, não é? A vida da pessoa é composta de progressivas etapas de desenvolvimento. Isso você tem que ver. Isso é uma das partes mais difíceis do conselheiro observar, digerir, entender para fazer a aplicação. O que é etapas de desenvolvimento? Não é fase, criança, adulta, não. As etapas de desenvolvimento é o seguinte, é a maturidade. Há pessoas que têm já uma certa idade e ainda são imaturas para certas coisas. Há outras pessoas que, dentro de uma idade que você olha e fala assim, não, mas ela é muito madura para a idade que ela tem. Quer dizer, o desenvolvimento dela dentro daquele espaço a levou a uma maturidade, a um desenvolvimento, né, mental, cultural, que, às vezes, na média, não condiz à idade que ela tem, ou ao nível que ela está. Né? Nós vemos isso muito, essas questões de etapa de desenvolvimento, no aconselhamento conjugal. Às vezes nós vemos que entre os cônjuges há uma diferença, né, quando abordamos alguns assuntos, no progresso do desenvolvimento deles. Às vezes o homem ou a mulher, né, os dois estão sendo aconselhados ali para um futuro casamento, eles não estão alinhados. Não é? Eles estão em etapas de desenvolvimento da vida diferentes. Então, o conselheiro ele tem que buscar esse alinhamento entre os dois. Não é? Então, isso é a questão da etapa de desenvolvimento. Por isso que eu disse, não é tão fácil, mas é uma obrigação, é um ponto a ser observado e respeitado. Não é? Aquele brincalhão, não é? Que é o famoso meninão. Ele nunca sabe conversar sério. Não é que isso está proibido, né? De ser brincalhão, de ser extrovertido, não. Mas ele quer ser isso 100% em todo lugar e toda hora. Então, aí você tem que ajustar essa questão do seu desenvolvimento. Não dá para ser brincalhão e levar tudo na vida boa o tempo todo. Até mesmo diante do problema que você está. Certo? Outra coisa a ser observada: todo procedimento ou conduta humano tem um propósito ou meta. Se ele está ali buscando ajuda, ele tem um propósito ou meta. A princípio, o primeiro propósito é o seguinte: eu quero me livrar dessa situação. Ok. Mas qual é o propósito seu de livrar dessa situação? Às vezes aí ele se confunde, mas ele tem um propósito. Né? Qual é a meta? Às vezes a pessoa entra com um problema, mas você vai conversando com ela, a meta é vingança. A meta, às vezes, a pessoa está tão ruim que ela já está pensando em suicídio. Então, essa conduta humana, você vai sempre estar de frente para ela. Ela tem um propósito ou meta. E você, entendendo esse propósito ou meta, você vai trabalhar para que haja, né, no final do aconselhamento, um ganho
na saúde mental do aconselhado, um ganho espiritual na vida do aconselhado e, principalmente, um ganho que seja permanente, espiritualmente e materialmente. E que esse ganho ele possa buscar trabalhar, ajudar outras pessoas. Então, o conselheiro também ele tem que buscar, no final do aconselhamento, trazer aquela pessoa para ela ser um multiplicador de conselhos, através daquilo que ela passou. Às vezes vai demorar um tempo, sim, como se diz, vai ser diferente o tempo de pessoa para pessoa, né? Mas colocar nela, né, esse desejo de ajudar o próximo, dela ser um multiplicador da ajuda que ela recebeu, certo? E tá aqui. Vou terminar a aula aqui. As premissas de um aconselhamento pastoral. As relações interpessoais. Um conselheiro que não tem relacionamento interpessoal, ele vai passar por grandes dificuldades. Então, o conselheiro, ele não é que ele tem que ser uma pessoa popular, não, mas ele tem que ter empatia, ele tem que ter relacionamento interpessoal, quer dizer, entre pessoas. Ele tem que ter, né, a facilidade de conviver em grupos. Mas em grupo, sim. Facilidade de conviver no grupo familiar, no grupo cristão, no grupo lá do trabalho. Não é se moldando ao mundo, mas sendo uma pessoa que molda o mundo através da palavra de Deus. Molda a família, molda a igreja. Mas ele tem que estar, né, inserido, bem inserido. Ele tem que ter, né, essa facilidade de comunicação, né, de empatia, de se colocar no lugar do outro. E, principalmente, a premissa de saber que ele precisa de ajudar o próximo. A outra premissa, a principal pessoa não sou eu, é a que está sendo aconselhada. A pessoa é o centro. Ué, pastor, mas aconselhamento cristão, a pessoa é o centro? Sim, para que Deus torne o centro da vida dessa pessoa, ela primeiro precisa de sentir que ela está sendo aceita, de que ela está sendo aconselhada de uma maneira que ela desenvolva a confiança naquilo que está sendo dito. Aí sim eu consigo inserir Deus, mostrando que ele é o centro da nossa vida, que os problemas, sejam eles espirituais ou materiais, têm uma solução que passa por uma parte humana, mas que também passa por uma parte espiritual, em que, quando eu tenho o controle de Deus na minha vida, eu consigo, humanamente, trabalhar essa pessoa de forma que ela entenda que há solução para ela, que ela entenda que existe o lado espiritual, que o Espírito Santo
intervém, ajuda, que ela entenda que Deus a criou. Mas antes disso, eu preciso de trabalhar, às vezes, coisas pessoais, coisas que, às vezes, não têm uma motivação espiritual aparente, mas que o pano de fundo é espiritual. Até o momento em que eu consigo trazer e entrelaçar as duas coisas, o espiritual com o seu problema pessoal. E aí chegar a ajudá-la nessa crise a entender, né, que o coração de Deus é um coração ajudador, né, e que eu estou ali para isso. Então, eu preciso de ter essas premissas comigo, para que eu possa passar para o outro. E foi como eu disse no início, se eu não tenho essas premissas comigo, com certeza, o meu aconselhamento vai ser muito difícil, muito difícil. Então, nós devemos buscar isso. A Bíblia fala que se você não tem, peça a Deus que vai te dar. Né? Deus vai te capacitar, mas peça a Deus. O trabalho do conselheiro ele não começa no gabinete pastoral, onde ele está atendendo a pessoa. O trabalho dele começa quando ele coloca o joelho no chão e pede a orientação de Deus para o aconselhamento, sem saber o assunto, sem saber o que é, sem saber nada. Ali começa o aconselhamento. O aconselhamento pastoral, ele começa com os joelhos no chão, orando a Deus e pedindo discernimento daquilo que ele vai ouvir e pedindo a ajuda de Deus de como proceder em ajudar o próximo. Amém? Que Deus te abençoe. E até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.